Doutor Robertinho, doutor João, bom dia. Bom dia. Aê, bom dia, Itamar. Bom dia, João. Como é que estão Bom vocês? dia. Estão bem? Tudo Aê, bem. bom, que bom. Eu ainda tô na estrada. Eu estou em Ainda Vaz da Roça, passando agora em Vaz da Roça. Daqui a 5 minutos eu estarei em Mairi. tá certo. Pode deixar que eu não vou colocar falta em você, não se Não, não preocupe. pode não. Eu entrei justamente para justificar. Beleza, Hoje. daqui a 5 minutos eu acesso definitivamente. Pronto, tá, então tá combinado. Vamos ver aqui como é que vai ser. João, e aí? Tá tudo tranquilo aí em Baixa Grande? Tá aqui só tranquilo. Oh, gente, tem tempo que eu fui em Baixa... Olha, tem anos, viu? Eu me recordo É, de um trabalho que foi realizado por Edinólia Peixinho sobre evangelização. E aí eu participei desse trabalho aí em Baixa Grande, né? foi no tempo da pedra, foi? Foi. A comunicação era por fumaça na época, né? É, Você vê o quanto a tecnologia avançou daquela época para cá, né? Eu sou do tempo do Telex, do rádio amador, olha para isso. Fred, mas assim mesmo. A gente não esquece, não. esqueci não, esqueci não. O que é bom fica gravado. É, as coisas boas a gente não pode esquecer de jeito nenhum. É, Cadê aqui? olha o Fred aí chegando. Então, Fred, bom dia. Como é que você está, Fred? Bom dia, pessoal. Tudo em paz? Tudo, e você? Como é que você está? Tudo bem. É que eu já volto, viu? Espera aí. Tá certo, fique tranquilo. Vamos aguardar. Aliás, já são 8h30 já, né? Rodrigo chegou aí também. Bom dia, Rodrigo. Seja bem-vindo. Olá, bom dia. Bom dia. Muito bem. Ó, são 8h30, então vamos fazer a prece, apesar que hoje, né? Hoje nós vamos abordar sobre a Revista Espírita de fevereiro de 1861, e os trabalhadores de hoje vão ser João, Roberval e eu, né? João vai falar sobre o seu Esquer, Roberval, escassez dos médios, e eu vou falar sobre conversas familiares de além-túmulo. Vai falar sobre um ateu suicida, né? Então, vamos iniciar pelo menos com a prece. Já são 8h30, porque se a gente não começar dentro do horário, vai atrasar lá na frente, né? Deixa eu ver aqui, Fred. Bom dia. Anderson, bom dia. Bom dia, meu amigo. Bom dia a todos. Bom dia, João. Bom dia, Robertinho, Fred, Isso, Rodrigo. Anderson. Você está bem? Bom dia. Tudo em paz, Aê! graças a Deus. Estou tomando café agora, mas estou aqui. Então tá bom. Pode Olha, ir que depois eu chego. tá. Eu estou dizendo aqui que a gente já vai fazer a prece, porque já são 8h30, né? Perfeito. E João, que vai apresentar primeiro, ele apresenta, depois a gente aguarda os outros entrarem. O Beto não vai participar, ele já colocou no grupo. Itamar está em trânsito, tá? Mas ele disse que vai acompanhar. A assessor aí justificou a sua situação. Então, vamos fazer uma prece, convidamos a todos nesse momento para que eleve o pensamento ao alto, cada um à sua maneira, com os olhos fechados, abertos, da maneira que achem melhor, né? E vamos pedir nesse momento o amparo, proteção e orientação dos amigos espirituais, dos mentores que nos acompanham nessa caminhada que nós empreendemos no mundo com o propósito de crescer, evoluir, nos aperfeiçoar. E que momentos como esse possamos agregar conhecimentos, aprendizados, experiências que nos auxiliem a dar prosseguimento nessa jornada. Que possamos discutir assuntos que nos conduzam a reflexões, em especial a compreensão e entendimento da construção do pensamento de Kardec para a elaboração dos livros da codificação.
Sendo assim, amparados por Deus, inspirados por Jesus e auxiliados pelos mentores espirituais, que nós iniciamos os nossos trabalhos da manhã de hoje, com muita paz e saúde a todos. Muito bem. Roberval, bom dia. Como é que você está? Tudo bom? Então, como eu já falei anteriormente, hoje nós vamos tratar sobre a Revista Espírita de fevereiro de 1861. Né? Nós vamos ter aí o João falando sobre o Sr. Skyr, Roberval, Escasseio dos Médiuns, e eu vou falar sobre conversas familiares do além-túmulo. Então, nós vamos iniciar aí com esses 15 minutos aí para João. Tá? Fique à vontade, João, para abordar e falar sobre o tema. Sr. Skyr. Muito bem. Na realidade, trata-se de um médium de efeitos físicos. Parece que aqui ele diz que é conterrâneo de Daniel Douglas Home, e sobre o Daniel, Kardec fala dele em 3 números da Revista Espírita de 1858, dando um destaque que merecia à época, porque os fenômenos que Daniel realizou, raríssimos médiuns no mundo teriam conseguido realizar, salvo alguns que não se teve notícia ou não se divulgou a experiência, né? Agora, esse Squire, né, é francês, é Squire, né? Se fosse em inglês era Square, né? É assim? Muito bem. O seu Squire tem uma peculiaridade aqui, que Kardec começa citando, que é que os fatos são apresentados na escuridão total. Não é? Isso, como Kardec vai dizer mais adiante, poderia servir de suspeição maior, porque facilitaria alguns truques de fraude, de prestidigitação, ilusionismo, magia e outros correlatos. Mas, mais adiante, Kardec vai dizer mais ou menos a conduta do Sr. Squire, que não deixa dúvidas para uma fraude. E aqui ele começa dizendo a maneira, o modus faciendi, de como o fenômeno é produzido com o Sr. Squire, né? Ele fica na frente de uma mesa muito grande, como uma mesa de cozinha, ainda amarram uma das mãos ou a perna dele, a perna da mesa, né? E aí, quando a luz se apaga, ele só coloca uma mão na borda da mesa. A mesa se ergue, passa por cima da cabeça dele, vai cair por trás, de pernas para o ar, sobre um divã, com almofadas previamente colocadas para receber a mesa, a fim de não se quebrar na queda. Produzido o efeito, a luz acende imediatamente. É questão de alguns segundos. E ele pode repetir a experiência tantas vezes quanto se queira na mesma sessão. E também tem uma outra variante do fenômeno. Kardec diz que é um fenômeno só com uma pequena variante. É que ele levanta a mesa virada. Em vez de cair para trás, ela pousa horizontalmente em equilíbrio sobre a cabeça da pessoa, que sente apenas uma ligeira pressão. Isso é importante, né? Mas logo que acende a luz, o peso dela volta ao normal e ela cairia se 2 ou mais pessoas presentes à experiência não estivessem prontas para receber e sustentar a mesa pelas suas extremidades. Aí, essa é a síntese do fenômeno que é produzido pelo Sr. Squire.
Aí Kardec começa dizendo que a honorabilidade dele não deixa dúvida quanto à exatidão, né? Também uma outra questão que demonstra a realidade do fenômeno é que ele não cobra nada para ir assistir. Quem quiser ir, vá de graça, né? Porque o charlatão só visa mais o dinheiro, e com ele não acontece isso. Mas, desculpa, Kardec começando levantando algumas objeções. A primeira que surge é se ele emprega algum meio secreto, em outras palavras, é um hábil prestidigitador. Ou ainda, como dizem por aí, se é um charlatão. Kardec já falou isso, que a possibilidade de charlatanismo está descartada. Para quem não sabe, me perdoe se eu tiver, prestidigitador vem da palavra prestidigitação, que significa presteza nos dedos e agilidade nas mãos. Mas para fazer isso com a mesa, isso se faz com um lápis, uma caneta, né? Bolas você pode manusear facilmente e iludir alguém. Mas uma mesa grande está fora de qualquer cogitação a ideia de prestidigitação. E Kardec fala aqui também que ele foi a Paris, né? E não tira nenhum proveito da faculdade. Aí ele volta a reforçar que, se fosse um charlatão, naturalmente, iriam fazer as sessões cobrando X, porque interessava primeiramente o dinheiro. Então, aí poderia as suspeitas serem aumentadas ou duplicadas. Mais adiante, Kardec tenta traçar um perfil psicológico de Squire, dizendo que é um homem respeitável, caráter afável, benevolente, um distinto literato, olha, que escreve em vários jornais da América. Raramente a crítica toma em consideração o caráter das pessoas. Então, o caráter do senhor Squire, para Kardec, é de um homem de bem, num relativismo que a gente pode entender. Então, Kardec vai adiantando aqui os comentários dele, dizendo: há casos em que a acusação de fraude não é somente uma ofensa, mas uma falta de lógica. Claro, no caso do senhor Squire, não tem nenhum sentido atribuir-lhe a qualquer tipo de fraude. Afastada a presunção da fraude, Kardec prossegue, resta saber se o fenômeno poderia produzir-se com auxílio da força muscular, se ele fosse um maquitaça, né? Malhadão. Não é, não é. A experiência foi realizada por homens dotados de uma força excepcional, todos reconheceram a absoluta impossibilidade de levantar a mesa com uma mão, e ainda pior, fazer pirueta no ar. Então, também a questão da força muscular foi descartada. Olha como Kardec era cauteloso, ele analisava todos os ângulos que pudessem sair uma suspeita de fraude, charlatanismo ou qualquer coisa parecida. Aí ele ainda completa: acrescentamos que a compleição física de Squire não combina com a força hercúlea. Então, o emprego da força é impossível. E um exame escrupuloso afastou qualquer efeito mecânico para tornar necessário a admissão de uma força sobre-humana. Todo efeito tem uma causa. Aí Kardec veja, e fisicamente não conseguiu nada, vai ter que recorrer a uma causa sobrenatural, entre aspas, né? Ou espírita, né? Então, diz, se todo efeito tem uma causa, se a causa não está aqui na humanidade, é preciso que esteja fora dela. Claro, e você já fala isso várias e várias vezes. Em outras palavras, na intervenção dos invisíveis que nos rodeiam para, ou seja, os espíritos. E aí Kardec continua comentando e dizendo: para nós espírita, o fenômeno não tem nada de novo, certo? Mas chamou a atenção porque saiu nos jornais e Kardec fazia questão
de fazer ciente aos seus leitores da Revista Espírita, para que, quando alguém o abordasse, ele tenha argumento para explicar, né? Isso é que é a verdadeira pesquisa séria do Kardec, né? Então, não tem nada de novo. E entra na categoria dos fenômenos conhecidos como levantamento ou deslocamento de objetos com ou sem contato, da suspensão de corpos pesados no espaço, porque isso tem o seu princípio no das mesas girantes, cuja teoria completa ele vai dizer no Livro dos Médiuns, mas ele cita também, de resvalada, como diz o povo, alguma síntese disso aí na introdução do Livro dos Espíritos, no item 3, que é muito longo, né? Kardec era bem prolixo, né? Mas no Livro dos Médiuns, ele vai dedicar vários itens no capítulo 4, da teoria das manifestações físicas, deslocamentos e, inclusive, o que é mais delicado, que é redução e aumento de peso de corpos físicos inertes. O Livro dos Médiuns foi lançado logo aí, um mês antes, né, praticamente. E eu não sei se ele já tinha em mão essa correspondência do fenômeno de Squirrel, que não deu tempo de inserir, né? É possível que tenha chegado recente, como ele fez, porque no Livro dos Médiuns ele cita muito bem o que fez na Revista Espírita de 1858, dos fenômenos de Daniel Douglas Home. Ele cita realmente um bocado. Então, ele diz, quem quer que tenha meditado nessa teoria, a explicação do efeito produzido pelo Sr. Squirrel, porque, de fato, o fato de uma mesa destacar do solo, sem auxílio de nenhuma pessoa e manter-se no ar em um ponto de apoio, é ainda mais extraordinário. Se lhe percebemos a causa, tanto mais facilmente poderemos explicar o outro fenômeno. Perguntar-se-á, em tudo isso, onde está a prova da intervenção dos espíritos? Se os efeitos fossem puramente mecânicos, nada de verdade provaria a intervenção, bastando, desculpe, recorrer à hipótese de um fluido elétrico, desde que é um efeito inteligente, deve ser uma causa inteligente. Ora, foi pelo sinal de inteligência desses efeitos que se pôde reconhecer que sua causa não era exclusivamente material. Aí, essa conclusão também já está lá no Livro dos Médiuns. Ele repete algumas frases. Falamos dos efeitos do espírito em geral, porquanto há outros cujo caráter inteligente é quase nulo. E este é o caso do Sr. Squirrel. Poder-se supô-lo dotado, a exemplo de tantas pessoas, de um potencial elétrico natural, mas não sabíamos jamais que a luz fosse um obstáculo à ação da eletricidade do fluido magnético. Por outro lado, o exame da circunstância do fenômeno exclui tal suposição, enquanto sua analogia com os que não podem produzir, senão com a intervenção de inteligência oculta, está manifesta. É mais racional, como eles aqui, admitir a intervenção dos espíritos. Aí ele vem mais rematando aqui, interessante. Resta saber como um espírito ou ser invisível atua na matéria inerte. Quando uma mesa se move, não é o espírito que toma a mão e levanta com a força do braço, pela simples razão de que, embora tenha corpo semelhante ao nosso, esse corpo é fluídico e não pode exercer uma ação muscular propriamente dita. Olha que coisa bem debulhada o Kardec vai colocando. Ou seja, o espírito, ele satura a mesa do seu próprio fluido, combinando com o fluido animalizado do médium. Também está tudo isso no Livro dos Médiuns. A gente está repetindo aqui só porque hoje nós estamos num estudo que faz conexão com o Livro dos Médiuns, recentemente lançado. Por esse meio fica a mesa animada momentaneamente de uma vida artificial. Ele, no Livro dos Médiuns, ele chama de fictícia. Então, obedece à vontade, como faria um ser vivo exprimindo por seus movimentos alegria, cólera, isso ele também comenta dos fenômenos de efeitos físicos no Livro dos Médiuns. João, Não um é a mesma... minuto, viu? Quanto? Um só. 1 minuto. Oh, meu Deus do céu, isso é perseguição.
Não é a mesa que pensa. Para o espírito, a mesa não passa de um instrumento dócil, obediente à sua vontade, como um bastão que o homem agita e exprime suas ameaças ou faz outros sinais, né? Mas, neste caso, o bastão é sustentado pelo músculo, ao passo que a mesa não pode ser posta em movimento pelo músculo do espírito e é agitado pelo fluido dele, que faz o papel da força muscular. Engraçado, né? Interessante. Bom, eu volto, porque o assunto é muito bom, muito amplo. Eu vou dedicar outro tempo para a continuidade, porque ainda tem muita coisa para tentar a gente mostrar, inclusive quando o Kardec no final aí vai dizer que isso é coisa de espírito atrasado, batedor, e vai ter uma polêmicazinha aí no fim para a gente debulhar. Muito bem, Vamos. João. Ótima apresentação. Agora vamos para Roberval. Roberval, você tem aí 15 minutos para apresentar a escassez de médiuns. O seu áudio está desligado. Agora. Muito Tão bem. ouvindo? Agora Isso sim. aí. Vou cronometrar. Ok, faltando 2 minutos aí, você me avisa, tá ok? Ok, 2 minutos, né? 2 minutos, sim. Bom, pessoal, bom dia para todos, né? Voltando aqui ao nosso estudo, o tema é escassez de médiuns. Eu lendo aqui a matéria que Kardec postou, e eu fiquei refletindo um pouco e imaginando a época de Kardec, como Anderson diz, no espiritismo raiz, né? E a época de Kardec, ele que, na verdade, os médiuns já vieram prontos para o desenvolvimento do trabalho, nós sabemos disso, né? A equipe, tanto a equipe mediúnica dele toda e todo o aparato que ele teve em volta para desempenhar a sua missão, eram espíritos que já vieram com essa predisposição, com essa capacidade de auxiliá-lo. E é muito interessante porque Kardec, nós temos observado, ele buscava os médiuns e participava via as comunicações. Obviamente, ele encontrou médiuns já com a capacidade natural de desenvolvimento do trabalho. E isso é muito interessante porque, quando surge o Livro dos Médiuns, ele coloca aqui, a parte experimental veio à tona. E as pessoas queriam fazer as reuniões, mas tinham dificuldade, naturalmente, em conseguir médiuns para desenvolver o trabalho. E eu noto que fica muito contente, porque começa a deslanchar, começa a desenvolver-se o trabalho, mas a falta de médiuns, que é justamente a escassez de médiuns, começou a preocupar algumas pessoas que até então elas imaginavam, pelo que eu tenho lido e observado aqui, que na reunião, na atividade mediúnica, é imprescindível a presença dos médiuns para que viessem a obter-se os fenômenos. E não havendo médiuns suficientes ou capacitados, eles buscam a Kardec. Kardec disse, olha, nós temos um meio de remediar isso aí. E esse meio de remediar, ele começa a dar um tônus diferente na atividade mediúnica. Por quê? Porque, se nós formos analisar bem, a base já estava centrada, o Livro dos Médiuns. As orientações, as informações já estavam centradas ali. Daí, o que acontece? Ele começa a mudar o foco sabiamente, mostrando para aquelas pessoas que a atividade mediúnica não era única e exclusivamente a conversação com os médiuns. Nós sabemos que hoje isso é uma questão, não é primária nem secundária, é terciária, né? Dentro do processo da doutrina. Aí ele começa a fazer alguns convites para que as pessoas começassem a reler as comunicações anteriormente recebidas, que pudessem utilizar esse tempo de forma mais salutar para o estudo, para a meditação, para a análise, para a reflexão, porque no contexto geral e o objetivo central da doutrina é a instrução do ser. É que nós possamos ter um conhecimento dessa nova ciência, desses novos ensinamentos que os espíritos estavam justamente nos trazendo. Então, ele vai otimizar o tempo
do trabalho dentro da atividade mediúnica, e ele começa agora a chamar atenção, ele aproveita, ele não perde tempo, ele começa a chamar atenção em relação à qualidade dos médiuns, isto que ele já tinha posto também já no livro no livro dos médiuns, mas ele volta a ressaltar isso aí. E dentre essas qualidades, ele vai mostrar que é preferível a gente privar-se de um instrumento do que o teu defeituoso. E que os médiuns bons e na verdadeira acepção da palavra são raros. Olha, a raridade de um bom médium e a complexidade que é você trabalhar com um médium que não possui boas qualidades. Se ele não possui boas qualidades, é um defeituoso, é melhor você privar-se. Aí não tem jeito para a gente não trazer isso para o nosso dia a dia. Como é a nossa reunião mediúnica hoje? Qual a qualidade dos médiuns que nós possuímos? Se nós pegarmos por essa linha de Kardec, sem contextualizar a época, basicamente não é impossível. Seria raras as reuniões mediúnicas que tivessem médiuns extremamente qualificados e que não fossem possuidores de defeitos, para que pudéssemos ter uma reunião e um conteúdo de qualidade, né? E aí volta dizendo que os médiuns estão sujeitos a intermitências no processo da comunicação, a suspensão da mediunidade. E sabemos também que, como todo ser humano, ele possui também as suas limitações, as suas dificuldades, e isso também é causa de dificuldade na atividade e no trabalho mediúnico, né? Ele vem citando a questão de flexibilidade, que eu achei também interessante a gente colocar aqui. Os médios que têm... Desculpa, eu estou com a garganta ruim. Essa flexibilidade, são raríssimos esses médios que possuem essa flexibilidade, e não convém nós venhamos a tentar desviar isso aí. Eu acho interessante porque, em todo esse nosso processo, nós já vimos muito pessoas começarem a dar orientações, informações, achando que seria melhor para determinados médiuns, que ele deveria fazer isso ou fazer aquilo, e o próprio Kardec disse, rapaz, não convém mexer. O que eu entendo aqui é, observe, analise a faculdade, veja o potencial que ela tem, e não tente mexer naquilo ali para que não haja um problema maior. Esse cuidado dele é o cuidado do pesquisador, do cientista, o cara que analisa e que observa a fundo os fenômenos em si. Achei interessante quando ele pede justamente isso. Nós temos esse cuidado, né? Aí ele vem trazendo, logo depois, algumas colocações de pessoas à época que achavam que a reunião mediúnica sem médium seria como uma orquestra sem os instrumentos ou sem os músicos, né? E ele volta novamente a trazer algumas considerações que eu achei bem interessante também, para que possamos realizar essa tarefa. E dentre essas considerações que ele vem fazendo, eu já falei aqui há pouco em rever as comunicações, como também o estudo das obras. Ele mostra que nós precisamos ler essas obras, e essas obras, na verdade, elas devem ser lidas 20 vezes ou mais, ou seja, a proporção que nós começamos a ler essas obras, nós teremos um conceito novo, teremos uma visão diferenciada. Ou seja, imaginem a profundidade desses ensinamentos, o quanto eles conseguem ampliar a nossa visão, a proporção que nós compreendemos cada vez mais o que está inserido naquele contexto, né? Então, essa releitura de obras, esse trabalho de análise, de pesquisa, é o que vai preencher a atividade mediúnica, naquele momento com ausência de médium, que vai servir até mesmo para aqueles que estão participando, alguns possivelmente poderem a vir desenvolver naturalmente e educar a sua mediunidade. Isso aí é uma outra questão que eu tenho também observado, e eu tenho notado hoje em dia
a dificuldade que nós temos de médiuns na casa espírita. Eu digo isso, cada um fala da sua realidade, eu irei falar naturalmente da nossa aqui. A dificuldade é muito grande. Quando essas pessoas aparecem, que você começa a mostrar a forma correta do processo de educação da mediunidade, a necessidade do estudo e de outras questões mais, a maioria não ficam, né? Elas acabam abandonando a casa espírita e não têm um determinado interesse em relação aos estudos. E aí vem falando a necessidade do livro dos Espíritos, necessidade do estudo do livro dos Médiuns, de todas as suas obras. E ele faz uma coisa aqui interessante. Ele vai e faz a indicação. Nós temos a obra aqui, está sendo indicada por nós, mas vocês têm total liberdade para utilizá-las ou não, né? Vocês podem utilizar, inclusive, outras obras, e se houverem outras obras que não sejam da nossa construção, tragam para nós, que é objeto de análise e objeto de reflexão, para que possamos questionar os espíritos em relação aos fenômenos ali apresentados. Ele cita dois autores aqui, o senhor Mirville e Luiz Figuier, que são um é cientista, né? O outro não é cientista, mas atribui tudo à obra do demônio, e o outro atribui tudo à ciência. E ele mostra as falhas, mostra a perseguição em relação à doutrina espírita, e você lê como forma de conhecimento, mas que não é bom você aplicá-la no nosso dia a dia, no nosso estudo, dentro da atividade mediúnica e na formação de médios, porque ela não vai somar muito, ela vai causar problema. Mas, de antemão, ele diz que necessário é que nós não venhamos a podar ou querer castrar esses livros de maneira nenhuma, porque seria você provar que você tem medo disso aí, e não há medo em relação a isso. Ou seja, vamos ler tudo e procurar reter o que é bom. Eu tenho quantos minutos, amigo, por favor? Você tem 4 minutos. 4 minutos, beleza, vai dar para concluir do jeito que eu imaginei. Então, nesse trabalho, ele vem também nos mostrar a possibilidade dessas outras pesquisas, e ele vem colocar para nós que a obra continua, que o estudo continua, que as pesquisas continuam. Isso é muito interessante quando ele coloca isso para nós, que é necessário nós possamos dar continuidade, que não haveria sentido os espíritos trazerem a coisa pronta para nós e a qualquer dificuldade eles trazerem também a resposta. Eles estariam na posição de professores, de educadores, que dariam o norte para nós, mas o nosso trabalho é indispensável. A nossa luta, a nossa busca em relação ao conhecimento, as novas informações que estão chegando, isso é indispensável, isso faz parte do nosso crescimento espiritual. Ou seja, não vem prato pronto para nós. Aí nós temos o quê? A dificuldade natural dos médiuns. Já foi falado aqui, surge a dificuldade, aspas, natural dos espíritos, que eu acompanho também, que nós temos observado aqui, algumas possíveis limitações, ou de alguns espíritos, que inclusive faz parte do processo da codificação, já foi identificado aqui entre nós, tipo São Luís, Companhia Limitada, trazendo aí as suas lembranças das suas existências passadas. E tudo isso tem que ser analisado por nós, tem que ser observado à luz do bom senso, da lógica e da razão, para que possamos extrair dentro da nossa capacidade o melhor conceito, a melhor visão, visto que eu volto a afirmar, segundo Kardec aqui, não foi dito tudo. O processo é de evolução e, naturalmente, vai chegar coisas novas através de bons médios. Será que temos para isso? Aí fica o questionamento. Quem são os médios seguros, bons? E quem é a assessoria espiritual desses médios para trazer essas novas informações? Então, são questionamentos que passou na minha mente, quer dizer, na nossa mente. Nós já estamos trabalhando isso há alguns dias aqui, falando aqui na Revista Espírita. Por fim, o que Kardec diz aqui? Ele não dá nenhuma fórmula mágica, nada disso.
ele diz: vá procurar os médiuns no seu meio. Vá procurar os médiuns no seu meio. Ou seja, tem um médium ali, vá lá e observe, certo? O fenômeno em si, a época dele, e, se possivelmente, traga para que seja analisado, seja observado. Então, o contexto que eu consegui perceber nesse ensinamento de Kardec foi justamente isso aí, né? Eu espero que tenhamos atingido o objetivo. Muito bem, Roberval. Ainda tinha 1 minuto aqui para você, tá? Deixa para João. João tá chegando aí com 1 minuto para João. Tá bom. Muito bem. Diante da apresentação de vocês dois, para mim a responsabilidade aumentou. Foi muito bem apresentados os trabalhos, tanto o João como o Roberval. E eu vou ficar na responsabilidade aqui de falar sobre as conversas familiares de além túmulo, né? O suicídio de um ateu, um materialista, aquele que não acreditava, né? Então, nesse artigo de fevereiro de 1861, né, Kardec fala que, a pedido da família, foi evocado o espírito do senhor, aí ele coloca a sigla, né, JBD, que, apesar de ser um homem instruído, era extremamente materialista e que, consequentemente, não acreditava na existência de Deus na alma. Então, imagina a situação dele no além-túmulo, né, sendo materialista, né? No início da conversa com o espírito, o espírito, né, ele demonstra um estado de imenso sofrimento e afirma ser a evocação a algo penoso, né, para ele. Então, ele sente um sofrimento enorme diante daquela situação. Tanto é que Kardec coloca em uma observação que o espírito escreve com extrema dificuldade. Então, ele escrevia com letra grossa, irregular, confusa, né, e quase ininteligível, né? Ao terminar a escrita, encolerizava-se e quebrava o lápis e rasgava o papel. Imagina a tensão, estado de tensão, né, e de sofrimento desse espírito. Aí, na pergunta número 4, Kardec ele fala: tende calma, que nós todos pediremos a Deus por vós. E o espírito fala algo interessante: sou forçado a crer em Deus. Então, imagina a situação desse espírito, né? A questão da percepção dele diante dessa situação. E lá ele está numa situação totalmente diferente daquilo que, na realidade, ele acreditava, né? Na pergunta número 5, que motivo poderia ter vos levado ao suicídio? E ele fala: o tédio de uma vida sem esperança. O interessante, é bom a gente frisar que os únicos livros da codificação até então eram o Livro dos Espíritos, primeira edição 1857, segunda 1860, e nós tínhamos o Livro dos Médiuns, né? Mas Kardec ele aborda sobre isso no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, né? Bem-aventurados aflitos, o suicídio e a loucura, só frisando que o Evangelho segundo o Espiritismo foi publicado em 15 de abril de 1864. Aí Kardec continua, né, dizendo que ele quis fugir das dificuldades da vida e ele tinha conseguido e era feliz na atual condição. E o espírito é meio irônico, né? Ele fala assim, que preferia que não existisse o nada. Por que o nada não existe, né? Ele faz até esse questionamento. Então, Kardec pede-lhe que descreva da melhor maneira possível a sua atual situação. E o espírito desse ateu, suicida, né, afirma sofrer pelo constrangimento de ter que crer em tudo aquilo que negava. Então, olha que situação complicada dele no além-túmulo, né? Agora, um ponto interessante, que isso aí está lá na pergunta número 8, né, que a gente deve observar, e são importantes as reflexões do Kardec, né, onde ele pergunta de onde provinham as ideias materialistas que o espírito acredita. E ele diz que foi em uma encarnação anterior, que foi uma pessoa muito má e acabou seguindo os tormentos da incerteza. Foi para o além-túmulo carregando esse pensamento, né? Ele estava seguindo o que lhe apraz, orgulhoso, e não aceitava uma mudança comportamental, né? E o Kardec ele coloca na observação, e eu gostaria de ler na íntegra,
para uma reflexão maior nossa. Muitas vezes nos perguntamos como pode haver materialistas quando, tendo eles passado pelo mundo espiritual, deveriam ter do mesmo a intuição, né? Então, na nossa compreensão é isso. Se está no plano espiritual, passou por essa experiência, por que, então, não traz esse entendimento, não traz essa intuição na encarnação? E a gente percebe lá que é devido justamente o orgulho e a questão da necessidade do esquecimento do passado, né? Que Kardec vai abordar isso no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, né? Ele fala lá sobre o esquecimento do passado, né? Na questão, na pergunta número 10, Kardec fala: agora estáis bem convencido da existência de Deus, da alma e da vida futura? E o Espírito responde: a tudo isso muito me atormenta. Então, ele se sente atormentado por ter deparado com uma realidade totalmente diferente da que ele acreditava. Então, imagina quantos encarnados, quantos espíritos que estão aqui encarnados, passando por essas experiências materialistas, passam no além-túmulo. Então, Kardec pergunta se ele tornou a ver a esposa e o irmão. E ele diz que não, afirmando primeiro não merecer o que o irmão, e que não merecer ver, né, o irmão, e que o irmão também não era feliz no além-túmulo, né? Que também passava por sofrimento, porque o irmão, ele relata, o Kardec relata lá, que também o irmão era materialista, era ateu, não obstante o desencarne dele não ter sido motivado pelo suicídio, né? Ao finalizar o diálogo, o espírito pede aos parentes que orem por ele. Olha que mudança, né? Drástica diante da situação. Ou seja, ele foi para o além-túmulo e aí ele começou a perceber as coisas de uma ótica totalmente diferente. Só ressaltando que nós, quando encarnados, nós temos uma visão assim muito materialista ainda das coisas. A forma como nós conduzimos as nossas vidas, como nos comportamos, e aí a gente traz isso para nós espíritas, né? Não obstante a gente acreditar na imortalidade da alma, nas vidas sucessivas, mas as nossas condutas diárias são mais pendidas para o lado materialista do que realmente o nosso lado espiritual, né? Então, a forma como nos relacionamos, convivemos, nos estruturamos é mais baseado nesse tino materialista. Então, é o cuidado que a gente tem que ter, porque ao sair daqui a gente vai ter que deixar tudo. E o espírito, inclusive, pede aos parentes, né, que muitos deles ainda são materialistas, que revejam as suas equivocadas concepções, tendo como base o sofrimento dele, tá? Ele estava passando por dores, dificuldades, sofrimentos além do túmulo, justamente por causa desses conceitos equivocados, né? E que se teve que deparar com situações de sofrimento. E vale ressaltar, é muito bom a gente bater sempre nessa tecla, que o sofrimento desse espírito não foi um sofrimento material, um sofrimento fisiológico, não, mas espiritual, moral, propriamente dito. Quando ele se deparou com a situação, porque o que conduziu ele ao suicídio foi justamente acreditar, ele já não tinha mais sentido na vida, tirando a vida acabou, a vida cessou. Então, o Kardec nos conduz a esta reflexão, em especial no Evangelho segundo o Espiritismo, não obstante ter também lá no Livro dos Espíritos, tá? Lembremos que o Livro dos Espíritos, a edição foi feita, a publicação foi feita anterior a esta comunicação, mas o Kardec já aborda sobre isso em outras comunicações, é claro, né? Lá no Livro dos Espíritos, na parte 4ª, das Esperanças e Consolações, capítulo 1, das penas e gozos terrestres, desgosto da vida, suicídio, tá? Ele comenta sobre isso. Depois de tudo isso, foi evocado o espírito do irmão dele. Também era extremamente materialista, mas, como nós falamos anteriormente, ele não tinha desencarnado vítima de suicídio, tá? E ele inicialmente afirma que não consegue encontrar o irmão, porque o irmão foge, né? O irmão, na realidade, não quer conversar com ele,
uma série de motivos. E aí Kardec, está lá na pergunta 21, né? Pergunta: estáis mais calmo do que vosso irmão? Porque a gente falou anteriormente que o espírito do irmão dele escrevia com dificuldade, né? Com uma certa agressividade, e ele não. Lá Kardec demonstra que o espírito do irmão dele já fazia de uma forma mais tranquila, mais amena, né? Aí Kardec pergunta: podereis dar-nos uma descrição mais precisa dos vossos sofrimentos? E ele, na questão 21, ele dá uma explicação dele, uma visão dele muito interessante. Não sofreis aí na terra, no vosso orgulho, no vosso amor próprio, quando obrigados a reconhecer os vossos erros? Então, no além-túmulo não é diferente, porque é uma percepção, voltando a falar, é diferente da sensação que é simplesmente fisiológica, mas é a percepção. Então, a razão é que vai conduzi-lo a ter um entendimento das coisas. Então, aquele que é materialista, que vai para o além-túmulo, né, e se depara com a imortalidade da alma, tem que ceder a essa situação, né? E aí pergunta: quando nos entretínhamos com o vosso irmão, uma das pessoas aqui presentes orou por ele. Essa prece lhe foi proveitosa? E aí ele responde: ela não se perderá. Se ele agora recusa a graça, outro tanto não fará quando estiver em condições de recorrer a essa divina panaceia, né? E ele usa um termo muito interessante, porque os familiares, depois, eles começam a reconhecer, né, realmente algumas informações, alguns pequenos detalhes, escrita, de caligrafia, de letra, de que eram realmente esses espíritos que estavam realmente se comunicando, né, que eram deles, né, aquelas pessoas que fizeram parte da vida deles. E essa palavra panaceia foi uma delas, né, que uma familiar disse que ele se utilizava muito desse termo quando encarnado. Mas no caso do ateu suicida, os familiares pediram para que, no caso, dentro da possibilidade, o Kardec o evocasse novamente. Tanto é que ela mandou uma carta, né, que fosse o mais rapidamente possível para chegar nas mãos de Kardec, para ele fazer um novo trabalho, uma evocação, e que pedisse certas informações pessoais, né? Quando desencarnou, de que forma desencarnou, se quando tirar o corpo dele, porque ele se jogou no lago, no rio, né? Morreu afogado, e quando esse corpo foi tirado, enfim. E aí Kardec, olha, Kardec era incrível, né? Porque ele é muito criterioso. Ele disse que, olha, primeiro não há necessidade, né? Que o importante, na realidade, foi o espírito ter prestado as informações de boa vontade. Ele tomou a iniciativa de contar o que ele quis nos contar. Então, o falar essas informações não vai conduzir a os parentes materialistas que não acreditam, porque eles também ouviram, né, a mensagem que esse espírito deu, e mesmo assim eles ficaram incrédulos, né? Então não adiantaria dizer a forma, os detalhes, como aconteceu ou deixou de acontecer, porque eles dizem: não, mas são coisas que a gente já sabe, né? E todo mundo já sabe, essas são informações que só podem ser passadas para outras pessoas. Então Kardec achou desnecessário tudo isso para que viesse, né, confirmar realmente aquelas comunicações. É muito importantíssimo a gente contextualizar, porque, lembremos, os livros da codificação, nós temos o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, mas lembremos também tinha o que é o Espiritismo, que foi uma publicação de 1859, e que Kardec coloca isso lá no capítulo 1, Pequena Conferência Espírita, Segundo Diálogo Cético, Loucura, Suicídio e Obsessão. Outro detalhe importante que Kardec também comenta sobre isso, no Céu e o Inferno, na segunda parte, Exemplos, capítulo 5, Suicidas, né? Então, a gente procurando contextualizar, tentar entender a construção do pensamento. Então, quando a gente aborda isso, é que Kardec se utilizou, né,
de textos, de informações, de conhecimentos trazidos para a espiritualidade, pela espiritualidade, para a construção de toda a codificação. Então, a gente vai entender agora, lendo, reestudando, então, a abordagem que o Roberval falou sobre a necessidade de estudarmos, né? O Kardec ele comenta sobre a necessidade de ler, reler várias vezes, é porque o que é que acontece? Nós, a cada leitura, nós temos uma percepção diferente. Então, imaginemos nós que estamos aqui no âmbito do estudo, ampliando o nosso entendimento, a nossa compreensão e, mais ainda, a construção da doutrina dos espíritos. Não obstante Kardec dizer que o espiritismo existe em todos os tempos. Ele só teve o papel de conduzir as pessoas a ter um entendimento de todos os fenômenos e como aconteceu, e as situações dos espíritos no além-túmulo, lembrando que Kardec comenta sobre estados de perturbação em que todos nós passamos, que podem ser menores ou maiores, dependendo da sua condição. Tenho dito, agora nós vamos passar aos comentários, tá? Pela questão da exiguidade do tempo. Nós vamos passar aqui para Fred. Fred, você tem 3 minutos, tá? Para fazer. Passa pela ordem alfabética aí, homem. Então, se for ordem alfabética, é Anderson, né? Então, Anderson, 3 minutos. Beleza, beleza. Vamos falar aqui, o que não der para falar agora, eu falo no próximo texto. Sobre o que o Robertinho falou, né, eu só tenho um comentário a fazer para a gente lembrar o seguinte. Robertinho falou aqui das obras da codificação que já existiam, né? A gente só não pode esquecer de um detalhe, tá, pessoal? O que é o Espiritismo já tinha sido lançado em 59. Só que nós não fazemos ideia de que obra é essa. Nós não pode esquecer de que o que é Espiritismo, que nós estudamos, que nós temos acesso, é o que foi lançado em agosto de 65, junto com o Céu e o Inferno e o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque em 64 foi lançado a imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se você for lá em julho, na Revista Espírita, vai ter o lançamento dos 3. E Kardec lá coloca no artigo, né? O que é o Espiritismo foi ampliado, corrigido, aumentado, né? E bota o índice. Se você pegar o índice que está lá na Revista Espírita em julho de 65 e olhar com o índice desse o que é o Espiritismo que nós temos hoje, é justamente essa edição que nós temos. Então, essa edição que Kardec fala lá em 65, que ele corrigiu, ampliou, é essa de 65. A de 59 não existe nenhum, até hoje não encontraram nenhum original desses 59. Então a gente não faz ideia exatamente do que tinha dentro dessa obra e do que não tinha, certo? Mas é só um fato histórico, que é importante a gente ir lembrando, gente, para nem sempre a gente usar o que está lá dentro como referência, tá? Porque o que está dentro do que é o Espiritismo que a gente tem acesso é de 65, não é de 59, tá? Na parte do que Roberval falou da escassez dos médiuns, tem muitas coisas interessantes, né? Mas eu vou só me pegar em um que eu acho que o Roberval trouxe de forma muito bacana e acho que vão falar muito sobre isso. Robertinho, quando faltar 1 minuto, me avisa, por favor. É que o Núcleo Espírita Maria Nazaré, o qual eu faço parte, tem 11 anos que não tem trabalho mediúnico, gente. 11 anos. Por escassez de médiuns. E por ter uma liberdade aqui em dizer, as pessoas que conduziam também a escolha mediúnica lá, nesses 11 anos passaram 50 médiuns lá, mas ninguém servia para eles, né? Ninguém servia, todo mundo era mistificador, todo mundo estava mentindo, todo mundo, enfim. Era uma análise completamente aleatória, baseada em muitas coisas, enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas a questão é, muitas pessoas da própria casa, e a maioria das casas aqui de Petrolina, olham com desmerecimento para o Núcleo Espírita Maria de Nazaré, como se a casa fosse menos importante ou menor pelo fato de não ter manifestações mediúnicas diretamente, vamos dizer, ostensivas. Eu achei esse artigo um banho que Kardec dá. Se você não tem trabalho, podem ser por vários motivos. Inclusive, talvez, como a gente chama, merecimento, né? Talvez seja porque a gente precisa estudar mais, né? A gente precisa aprender mais. É uma das possibilidades, né? Mas o que Kardec não deixa dúvida, né, Roberval, é de que não falta o que estudar, né? Não falta o que estudar. Então, assim, o trabalho mediúnico, ele continua. Não tem a manifestação direta, mas tem intuição, né? Tem o estudo que tem que ser feito, tem as análises que os grupos precisam fazer. Não tem as comunicações guardadas de anos e anos, porque não se pega essas comunicações, relê, vai aprender o que tem ali dentro, né?
Não é verdade? Então, assim, isso é uma aula, eu acredito, né, para a gente mesmo. Eu vou levar esse Só artigo pra acabou o gente. tempo, viu? Que tempo Ah, rápido. então pronto. Eu tenho muita coisa para falar sobre o seu Skiller, mas eu vou deixar para falar no outro tempo, porque tem muita coisa interessante para falar. Beleza? Tá certo. Vamos aqui agora, como o Fred colocou em ordem alfabética, o próximo, então, é Beto. 3 minutos, Beto. Bom dia. Deu tempo de chegar, adiantei aqui rapidinho. Que bom, que bom. Rapaz, eu vou aqui nesse que Roberval apresentou, quando tudo bem a escassez de médium nas nossas casas, mas ele estava se referindo mais a médios preparados. Naquela época ele estava falando de preparados. Ele até dizia que tinha muito médio, agora bons médios aí que estava difícil, né? E quando ele coloca que o médio é essencial, mas não é indispensável, nós vemos que é o seguinte: todo trabalho nosso é mediúnico, gente. A gente não sabe o que acontece no plano espiritual, o que está sendo atendido em uma doutrinária, em um estudo. Só não está a prática nossa, encarnado. A gente tem que levar em consideração muito isso. E a outra coisa que ele diz aqui, ele diz assim, ó: diremos primeiro que se os médios são comuns, os bons médios, na verdadeira acepção da palavra, são raros. Está vendo que ele estava falando disso aí? A experiência prova cada dia que não basta possuir faculdade mediúnica para ser boas comunicações. Aí vem um detalhe: vale mais, pois, abster-se de um instrumento do que tê-lo defeituoso. Aí entra o que Anderson falou, não é? Às vezes ele falou dos dirigentes que não aceitavam, para eles tem que ser perfeito, mas existe outro lado. A gente está aceitando todo tipo de médium também nas nossas doutrinárias, nas nossas mediúnicas. E ele diz assim: é melhor não pegar um instrumento assim e não fazer, estudar, trabalhar, meditar, trabalhar no bem. A outra coisa aqui, que realmente tem essa onda mesmo, viu, Anderson? Aquele centro é ruim, é fraco, entre aspas, porque não tem mediúnica. Só que a mediunidade é universal. Se ali não tem, a pessoa que vai ser atendida em outros centros, mediunicamente que eu falo. Se ali tem o espírito para ser esclarecido, um trabalho de obsessão, vai ter. É porque a gente acha que é exclusivo nosso. A nossa casa tem trabalho mediúnico, mas não resolve tudo. São distribuídos entre os centros do universo todo. É porque a gente gosta desses negócios. A outra coisa que ele diz assim, que os espíritos se retiram quando todo dia diz a mesma mensagem, a gente não toma tendência, eles abandonam. Você vê uma mediúnica, a gente vai, vamos dizer, toda semana, união, se perdoe, união, se perdoe, união, se perdoe, união, se perdoe. Não, a gente não está se perdoando, não está unido, eles vão abandonar. Abandonar quer dizer, não vai entrar em sintonia mais. A gente vai escolher. E existe isso nas casas mediúnicas, as mensagens são as mesmas, a gente não se alerta. Continua a mesma coisa. Terminou. Na próxima agora foi um aquecimento para a próxima, viu? Tá certo? Agora vamos olhar se é ordem alfabética, foi o Anderson, o Beto, agora não dá para Fred fugir, não. Agora Fred não tem jeito, viu? Agora você. 3 minutos. Mas eu tentei fugir, mas... Esse negócio de mediunidade não é muito minha praia, né? Já que eu vivo atualmente nesta encarnação com uma punição por causa disso, né? Mas tem alguma experiência sobre isso aí e acho interessante. Esse primeiro texto, eu vou tentar abreviar o mais rápido possível. Esse primeiro texto, eu até tentei dar uma pesquisada, descobrir quem era esse francês aí, né? Que estava produzindo esses fenômenos, mas Kardec parece que guardou de uma forma muito bem organizada a identidade desse povo, porque a gente não acha, não. Né? Esse Skiller aí tem várias pessoas, mas aparentemente na historiografia não tem relação com esse médium. É interessante que no trabalho dele se observa o que João disse, né? É muito um trabalho de efeito físico, né? De manifestação física.
né, com algumas aparentes contradições, alguns aparentes questionamentos, tal, mas, independente disso, de um modo geral, Kardec o coloca como uma pessoa aparentemente honrada, né? Que não estaria ali buscando nenhum tipo de ganho financeiro ou tentativa de charlatanismo ou qualquer coisa assim. Bom, enquanto não tivermos dados mais importantes e mais detalhados a respeito desse processo, porque o que a gente sabe, pelo menos eu, o que eu sei desse seu espírito está na Revista Espírita, né? Nesses textos. Não tenho, assim, maiores informações para dizer como foi o processo de desenvolvimento ou de exercício dessa mediunidade no século XIX, relatado aí por Kardec. Se não fosse a Revista Espírita, talvez eu nunca tivesse ouvido falar dele. Então, o Douglas Home, não. O Douglas Home está em várias literaturas, fica mais fácil você fazer pesquisa. Mas alguns médiuns citados por Kardec realmente estão apenas na historiografia espírita. No texto de Roberval é interessante, porque eu até ia fazer essa pergunta a Anderson, né? Antes, 11 anos sem reunião mediúnica, é escassez ou rigidez? Né? Vocês estão jogando duro nos atributos, nos conceitos do médium, nos cursos, e aí estão ficando sem reunião mediúnica, ou acaso optou por não ter reunião mediúnica? Porque, normalmente, as casas, os centros, de um modo geral, têm reuniões mediúnicas, né? Mesmo de forma bem capenga, bem, assim, pouco qualificada. Uma das coisas interessantes nesse texto é que Kardec coloca que na época dele, lá naquele momento, né, os médios de psicografia eram muito mais comuns, né, se usando o lápis, a cesta, a pena, etc. e tal, mas se verificava que era muito comum a mediunidade de psicografia, né? Do que eu me lembro das minhas reuniões mediúnicas e de outras que eu observei, se isso não mudou, a psicofonia hoje é muito mais comum, né? Eu me lembro que tinha médios que tinham resistência, não queria de jeito nenhum escrever. Eu não sabia assim entender, eu não entendia muito bem esse negócio, porque qual é a diferença de você escrever e de falar, né? Se passa por todo um processo de transmissão do pensamento, de sintonias. Fred, encerrou o tempo. Né? Encerrou já, rapaz? Eu nem falei do teu texto ainda, mas eu falo depois. Então você não queria falar. Mas vamos lá, vamos agora continuar. Deixa eu parar aqui. Agora nós vamos ter em ordem alfabética, né? Consequentemente, aqui é Itamar. Saúde e paz a todos. É frio mesmo, viu? O chapéu para cobrir a careca e a blusa para cobrir o corpo. Eu vou iniciar pelo texto de Roberval. Aliás, eu não vou repetir nada que vocês falaram, que foi muito bem. Eu vou tentar fazer uma mistura dos três textos. Vou chamar a atenção no primeiro e segundo parágrafo do texto Penúria dos Médios, quando Kardec aí já deixa claro, olha, publiquei o livro dos médios, mas recebi um bocado de cartas. O pessoal quer formar reunião, mas não tem médium. Esse foi o objetivo da publicação desse artigo, trazer informações para aqueles grupos novos que não sabiam como formar as reuniões experimentais. Embora no livro dos médios ele vai falar, no capítulo 29, sobre as reuniões espíritas. Mas me chama a atenção no segundo parágrafo, quando ele diz o seguinte, mas numa reunião se vai, ou pelo menos se deve ir, para se instruir. E mais na frente um pouquinho ele diz, mas para aqueles que procuram, antes de tudo, a instrução, que querem aprofundar as mais diversas partes da ciência. Isso ele não levou para o livro dos médios, mas está claro aí de que esse é o objetivo da reunião mediúnica. No capítulo 29, ele vai falar os tipos de reunião mediúnica, frívolas, experimentais e instrutivas. As frívolas dispensam comentários, experimentais, que vão cuidar especificamente de fenômenos de efeitos materiais, e instrutivas, que ele diz, olha, deve-se observar não só o ensino moral, mas o estudo dos fatos. E a gente percebe que na Revista Espírita, olha, Kardec vai tratar desde 58, Médios Julgados, já vai tratar sobre a ação dos médiuns. Em 58, em agosto, ele vai falar Contradições da Linguagem dos Espíritos.
Fevereiro de 1859, um artigo belíssimo, um dos melhores que eu já li até hoje nas revistas espírita, Escolho dos Médios, maravilhoso. E em 1860, Médios Especiais, e também em 1859, ele publica um texto sobre estudos sobre os médios. O que quer dizer isso? Kardec antes vinha construindo, foi organizando todo esse material que publicou no Livro dos Médios. Aqui não, foi uma espécie de cartilha, ou melhor, informações maravilhosas de como deve se proceder, mesmo sem ter médio de efeito ostensivo. João é testemunha que Baixa Grande parece que foi 5 ou 7 anos, na época que tinha João Juraci e Bigode, que não eram médios ostensivos e que realizavam trabalhos maravilhosos de estudo, faziam o estudo como o Kardec orienta, estuda primeiro uma parte de um livro, depois orações, e tranquilamente. Agora, aí nós vamos passear no artigo de João. Se observarmos bem, desde 1858, Kardec reforça isso, quando ele vem trabalhar fevereiro, março e abril com o Daniel Douglas Home, ele veio, já trouxe logo depois, em maio e junho, a teoria das manifestações físicas. Ele trouxe os médiuns que não eram espíritas, inclusive defendeu, viu? Teve um grupo que estudou e trouxe uma informação interessante, que me parece que em abril de 1859, Daniel Douglas Home, que recebia dinheiro para realizar os trabalhos, e Kardec defendeu isso. E nós, no movimento espírita hoje, inclusive eu me incluo nisso, a gente é muito preconceituoso em relação a outros médios não espíritas. Acabou, e que cobra Itamar. a gente sente o pau. Né? Sobre o de Robertinho, acabou o tempo, foi, Robertinho? Acabou. Fica lá para o próximo agora, tá bom? Eu Muito vou fazer bem. igual o João, isso é uma injustiça com todos nós. Isso é injustiça. Rapaz, vai ter que fazer agora seminário, passar uma manhã toda, né? Fazer esse trabalho. Vamos lá para Rodrigo. Rodrigo, agora você tem aí 3 minutos para fazer o comentário, tá bom? Muito bem. Eu também vou fazer um apanhado aqui, mas o que eu observei mais é a questão da escassez dos médios, né? Foi muito bem falado e eu vivo isso aqui em Salvador. Eu venho de São Paulo, trabalhando na mediunidade desde novo, e percebo isso aqui em Salvador mesmo, a questão da qualidade, como Kardec diz ali, quando não tem médio ostensivo, que a gente possa fazer os estudos de outra forma, né? Mas ele também vai falando que tudo é um começo, nós só queremos o fim, nós queremos os bons, mas não preparamos os bons. E ele diz que a gente deve privar pela qualidade, né? A moral, mas a gente possa preparar. Que a gente começa a perceber na maioria das casas espíritas hoje, que as pessoas querem estudar muito, mas não preparam para estudar. Como é que eu vou ensinar? Por exemplo, nós que somos da área da educação, né? Nós somos gestores educacionais. Como é que a gente vai preparar um jovem se a gente não prepara a criança? Então, ele vai abordando ali na parte pedagógica dele, fazendo toda essa questão. Também ele diz uma coisa, são das novas mensagens, onde ele fala, leia tudo, mas vamos tirar o que é bom. E a gente vê muito na doutrina espírita, as pessoas dizendo que a gente deve ler só Kardec. Aí ele vem ali e já rebate. Ele fala, não, vamos ler tudo, porque senão a gente não tem argumento para discutir. Não é? Bem no finalzinho, eu até marquei, ele vem abordando isso. E a gente percebe em algumas instituições espíritas, ou companheiros nossos, por que eu cito? Porque eu estou na Bahia somente há 6 anos estudando, e já faço parte da coordenação de uma casa espírita, e percebo cada vez mais pessoas que só querem estudar aquilo, só querem fazer aquilo. E a gente percebe no mundo acadêmico, que a gente faz parte também, né? Eu já percebi que tem professores aqui, tem outras pessoas, e nós ensinamos que a gente não faz tese só de um autor, a gente não pega referência só de um autor, nós pesquisamos tudo para a gente trazer as nossas teses. Então a gente tem que perceber que Kardec vem ensinando isso para nós. É claro que ele não poderia abordar tudo nos livros da codificação, por isso que ele traz a Revista Espírita, e vai aí nos incitando cada vez mais os estudos, mas também tirando referência dos outros. E aí a gente vai analisar e ver o que é bom ou não para nós. É isso que eu queria falar. Também estou cronometrando meu tempo aqui para aprender.
Mas 100, você tinha 15 segundos ainda. Tá ótimo. Vamos distribuir com os outros. Muito bem. Então, agora vamos lá voltar para João. João, faça um complemento da sua apresentação aí, viu? 5 minutos, tá? Eu resolvi mudar de ideia. É o seguinte, nas questões de problema diversos, não está no estudo que foi escolhido, mas uma coisa chama a atenção e deve ser destacada. É que quando aqui falaram de Júpiter, um espírito aqui está dizendo que lá não se lembra do passado, né? E não se lembra porque o cara poderia ficar sem saber se era um homem da África, da Europa, da América, da Terra, de Marte ou de Vênus, e ele só lembrando que é de Júpiter seria melhor. Eu, sinceramente, achei os argumentos meio sediços, embora isso aqui são hipóteses, porque ainda não temos um consenso universal, mas deixa as águas rolarem. Vamos voltar para o que nós tínhamos começado, porque realmente tem muita coisa ainda para falar sobre o nosso médio, o Squire, né? O que acontece é o seguinte. Aqui Kardec pergunta, a necessidade da luz, ele não pergunta, ele afirma, a necessidade da escuridão é mais embaraçosa. Mais embaraçosa. Por que cessa o efeito ao menor contato com a luz? Aí Kardec já faz uma pergunta. O fluido luminoso exerceria aqui alguma ação mecânica qualquer? Isto não é provável, já que fatos do mesmo gênero se produzem perfeitamente em plena luz, como no caso que fez com Daniel Douglas Home, que inclusive volitou no meio da rua na claridade do sol. Não se pode atribuir esta singularidade senão a uma natureza especial dos espíritos que se manifestam pelo médium. Aí Kardec faz uma afirmativa dele. Mas, por que esse médium de preferência e não outros? Aqui ele já volta a perguntar para nós. Eis aí um desses mistérios só penetráveis por aqueles que se identificam com os fenômenos tão numerosos e muitas vezes tão bizarros do mundo dos invisíveis. Realmente, você vê que aqui Kardec ora afirma, ora ele pergunta para os leitores, né? Somente eles podem compreender as simpatias, eles, os espíritos, né? E antipatias existentes entre os mortos e os vivos. Esses espíritos pertencem a que ordem? Aí Kardec já volta de novo jogando bomba para nós. São bons ou maus? Sabemos que temos ferido o amor próprio de certas criaturas terrenas, depreciando o valor dos espíritos que produzem manifestações físicas, criticam-nos fortemente porque os qualificamos como saltimbancos do mundo dos espíritos, do mundo invisível. Isso é Kardec se justificando que ele acha sempre que os fenômenos de efeito físico são produzidos por espíritos mais acanhados. Aí ele tenta se justificar. À guisa de desculpa, diremos que a expressão não é nossa, mas dos próprios espíritos, que nos perdoem, mas jamais poderá entrar na cabeça, ele na nossa não, na dele. Ele bota aqui para a gente nada disso, Kardec. É na nossa cabeça que espíritos elevados venham divertir-se em fazer proezas ou coisas do gênero. Olha aqui, Kardec tenta de novo justificar-se para manter. Mas no Livro dos Médiuns ele volta atrás e diz que esses espíritos podem ser orientados por espíritos mais categorizados de acordo com a necessidade do que vai ser produzido. Agora, eu achei aqui, ele botou na nossa cabeça, tem que botar em mim, o verbo na primeira pessoa do singular. Não vou devolver a bola para o Kardec.
É bom a gente ler isso, né? Quem quer que conheça a hierarquia dos espíritos sabe que há de todos os graus de inteligência e de moralidade, aqui está correto, né? E que neles encontramos tantas variedades de aptidões e de caracteres como entre os homens, o que não é de admirar, pois os espíritos nada mais são do que as almas que viveram. Aqui ele foi muito colocado. Acabou o tempo, João. Que pena. Gente. Apesar que a vontade que você continue, viu? E ainda só dá uma pontinha aí de 1 minuto que me deram aí. Eu tenho 1 minuto aí guardado. Então vamos jogar lá para o final. Então vamos lá, Roberval, 5 minutos para você. O microfone está desligado. Oi, tudo bem? Ouvindo agora? Aí, bom, com certeza. O primeiro tema de João, aí, o senhor Espírito, eu fiz praticamente essa mesma análise também. Eu só quero deixar só uma pequena colocação no final, quando o João falou a questão de diversão ou proeza, se são os espíritos batedores simples, comuns, mas no processo daquele de Kardec, eu entendo que não havia nada sem um objetivo sério e próprio. Certo? Mesmo com esse levantamento de objetos pesados, todas essas questões que foram analisadas, isso traria para nós a revelação de novas leis, novos mecanismos, novas possibilidades para serem pesquisadas e estudadas. Aí eu volto, no momento atual que nós temos, eu não consigo falar sem o que é que nós temos hoje de pesquisa no meio espírita sobre isso. O que foi que se desenvolveu desde a época de Kardec até agora em relação a isso? Cresceu em quê? Eu sei a minha falta de conhecimento, é pequeno o meu conhecimento, mas eu tenho pouquíssimos registros de pessoas que entraram no campo da pesquisa e que foram desvendar esse mecanismo. Eu acho que é uma carência enorme que nós temos nesse aspecto. Ou seja, como Kardec diz, o professor deu as linhas gerais e os alunos não continuaram o processo de pesquisa. Eu acho isso aí na questão de João. Na que acabou de falar agora, na sua mesmo, por exemplo, Roberto, eu analisei também, vi dentro de uma normalidade daquilo que nós já conhecemos no processo dos espíritos envolvidos no suicídio, né? O seu orgulho e outras questões mais. Eu achei normal e interessante porque quando o sujeito tem que reconhecer aquilo que ele negou a vida inteira, deve ser uma dor muito grande para o orgulho dessas pessoas. Eu quero voltar um pouco agora também para o tema, porque eu ouvi o Rodrigo fazer algumas colocações aí, e eu quero retornar a esse tema. Eu quero retornar porque, na maioria das vezes, nós estamos esperando perfeição das pessoas e nós não vamos encontrar perfeição. O médium e as pessoas que batem a porta da casa espírita, eles buscam orientação, buscam informação, buscam autoconhecer-se, buscam entender. Ontem eu passei 2h30 conversando com um casal aqui em casa, um processo desse. 2h30 aqui, ontem eu conversando com eles e tentando explicar, mostrar que não tem conhecimento nenhum. Como é que nós vamos cobrar uma menina que aparentemente caracterizada um processo mediúnico? Como é que você vai pegar uma pessoa dessa e colocar, se não para o estudo, para o conhecimento, para o processo natural de educação como ser humano, como pessoa, que reflete-se naturalmente no processo da educação mediúnica? Então, tudo vai depender de tempo, de paciência, certo? Tolerância, compreensão com as dificuldades e as limitações das pessoas, certo? Eu vou citar só um exemplo. O João conhece uma pessoa aqui do nosso grupo que é pé de boi da casa e está firme comigo até hoje. Então, extremamente com problemas, com dificuldades, mas a paciência, o tempo, a tolerância, o investimento na pessoa e buscar diversas vezes, trazer para a atividade, tudo isso tem uma recompensa futura. A recompensa qual é? A pessoa está em uma situação muito melhor do que quando adentrou a casa espírita. Então, o processo que eu entendo é esse,
você vai botar, e Beto falou muito bem, você vai botar no processo de experimentação quando a pessoa já tem um determinado conhecimento de causa. Aí sim, aí vamos botando cada vez mais responsabilidade e estudo para que ela possa fazer uma coisa dessa. Agora, adentrar a casa espírita, você colocar, não, isso aí não. Na atividade mediúnica, não. É médium, está com o processo inicial, vamos tentar equilibrar a pessoa e fazer por onde ela realmente possa chegar ao seu melhor e dar também o seu melhor, se assim é desejar. E o que o Rodrigo falou em relação à leitura de diversas obras, eu vou só reler aqui para que nós possamos compreender melhor o que Kardec colocou. Cadê o Roberval? Esperamos que nos desculpem por citar aqui as nossas próprias obras, o que é muito natural, já que para isso foram escritas. Aliás, de nossa parte, não passa de uma indicação e não de uma recomendação expressa. Aí ele diz, longe de nós a pretensão de imaginar que outros não as possam fazer tão boas ou melhores. Eu entendo a humildade de Kardec aqui, nesse momento, quando ele faz essa colocação, né? O tempo acabou, Roberval. Ô, gente, apesar que hoje está ótimo, viu, gente? Eu estou com vontade de ceder meu tempo para vocês, viu? Mas vamos lá. O que eu vou fazer a colocação, eu vou pegar no modo geral a primeira parte de João. O Kardec, quando ele lançou o Livro dos Médiuns, ele falou sobre a parte experimental do espiritismo. Só que ele não parou. Tá lá, ele resumiu lá no Livro dos Médiuns, mas ele deu continuidade a esse trabalho para ter compreensão dos fenômenos. Aí eu concordo com o Roberval, a gente vai ter que descortinar, conhecer novas coisas, e isso vai ter que ter um trabalho, um estudo sério, né? Só que sempre tem que ser, na minha concepção, e eu acredito que a maioria concorda com isso, naquele conhecimento universal dos espíritos, ensinamentos universal dos espíritos, né? Não é simplesmente porque alguém traz uma informação, um conhecimento que a gente tem que aceitar. Então, tem que ter todo um trabalho, aí vai para o trabalho de Roberval, né, sobre a questão dos médiuns, porque nas casas espíritas, o que ocorre muito na atualidade é algo chamado mediunismo. As pessoas estão muito preocupadas em falar com espíritos, estão achando que estão lá fazendo trabalho de desobsessão, entendeu? E, como disse Fred, tem uns que estão até engarrafando os espíritos obsessores. Uma certa feita ele comentou sobre esse assunto. Então, você vê como é que está a linha de raciocínio das pessoas por falta de estudo, por falta da necessidade. O Kardec, ele usa muito o pensamento de Paulo de Tarso, né? Conheceis de tudo, reteis o que é de bom. Porém, a gente tem que ter uma linha de raciocínio. A nossa base é a doutrina dos espíritos trazidos por Kardec. Então, qualquer leitura extra que a gente faça, a gente tem que ter um alicerce, ter uma base, que é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos construindo esse conhecimento através do estudo da Revista Espírita. Mas o Kardec, ele tem essa preocupação, né? Que ele, tanto é que ele coloca o catálogo racional de obras para se fundar uma biblioteca espírita. Obras, ele coloca lá, obras contra o espiritismo, tá? Porque ele não tem a preocupação que as pessoas debandem depois dessas leituras após um estudo sério, tá? Então, a gente precisa ter como embasamento a doutrina dos espíritos, o estudo, para que daí a gente possa ter uma melhor compreensão. E nos preparando, temos melhor condições de preparar bons médiuns, que é o que hoje a escassez está sendo essa. Está acontecendo muito, acontece das pessoas virem às casas espíritas e a gente acaba não usando nem critérios, já coloca determinadas pessoas nas reuniões mediúnicas. A gente nem tem certeza se ele realmente é médium, se aquilo é um animismo, entendeu? Então, é por isso que é interessante se criar grupos de estudos, mas eu acho com a estrutura desse grupo que nós estamos fazendo agora, tá? Não aquele estrutura que acontece muito nas casas espíritas, onde alguém faz a leitura, faz o comentário e todos aceitam, tá? Todos concordam com aquela linha de raciocínio. Então, tem que se levar às discussões, ao entendimento, ao aprofundamento, analisar fenômenos como esse citado por João, como é que acontece, de que maneira acontece, né? E a gente não acreditar que todo fenômeno
é um fenômeno mediúnico, né? Porque é através desse estudo sério que a gente vai ter melhores condições de compreensão, tá? Eu vou passar agora o meu tempo. João, eu vou deixar meu tempinho para você, viu? Eu tenho 1 minuto aqui e 30 segundos, eu vou deixar para você comentar, porque, gente, hoje está ótimo demais. Mas vamos lá, em ordem alfabética, Anderson, você tem 2 minutos. Só? Ave Maria, vamos lá. Robertinho falou uma coisa importante que eu quero pontuar também. Todo mundo, quando eu digo todo, eu digo 90% dos espíritas, esquecem a existência do catálogo racional para se fundar uma biblioteca espírita, né, que o Robertinho acabou de citar, que foi lançado em julho de 69, 2 meses depois do desencarne de Kardec, mas que ele já tinha deixado a obra pronta. Ele postou isso na Revista Espírita em 3 artigos no final de 68, e em fevereiro de 69 ele também disse que a obra já estava pronta e ia ser lançada. Só que veja, no artigo apresentado por nosso amigo Roberval, Kardec já cita a primeira vez na Revista Espírita que lançaria essa obra, quando ele diz lá, ó, daremos um dia um catálogo racional das obras que, direto ou indiretamente, falarão da ciência espírita. Ou seja, veja que isso em 61, ele já dizia, ele tem um grifo lá em catálogo racional dele, grifo original dele, certo? Mas eu vou voltar aqui agora para o artigo de João, que o tempo é pouco. Bom, a maioria dos espíritos, isso fica para quem está fora assistindo a gente, porque aqui o pessoal lê o artigo, é mais fácil. Mas dentro do meio espírita, principalmente no Brasil, tomaram-se a obra do Sr. Home como uma referência para o espiritismo, por ele ser um cientista. Obra muito falada pelas experiências que ele fazia com o espírito da Kate King, em que os fenômenos mediúnicos só aconteciam no escuro, na obra dele. Conclusão do Sr. Home. O espiritismo brasileiro abraçou essa realidade e argumentam dizendo que a obra do Sr. Home prova isso. Bom, eu deixo para todos aqui a leitura desse artigo do Sr. Schiller, que está no mês de fevereiro de 61, onde Kardec tem uma posição completamente contrária. Ele vai dizer, olha, no caso desse cara aí, daqui do artigo, né, do Sr. Schiller, o espírito só se apresentava no escuro, mas isso se deve ao espírito. É o espírito que tem essa característica, mas não é uma lei do espiritismo, porque o espírito pode fazer manifestações em qualquer lugar, no claro, no escuro, isso independe. Porque as decisões são questões morais, não tem nada a ver com questão da luminosidade ou não, certo? Segundo ponto, ele fala no começo do artigo, né, que João até falou aqui, que esse fenômeno da mesa que ele faz o seu esquilo podia se repetir quantas vezes ele quisesse. Olha que contradição, né? Porque o fenômeno, as manifestações físicas não podem acontecer sempre que o médium quiser, mas no caso dele podia. Então, deixa eu só terminar de argumentar esse ponto, só para não ficar perdido, certo? Solto, né? Mas isso, lá no meio do artigo, o que ele vai dizer? Ele vai botar assim, ó, os que se achavam às ordens do senhor Schiller eram há um servilismo incompatível com a menor superioridade intelectual, de onde concluímos que devem pertencer às classes inferiores. Ou seja, aí a gente volta para o Livro dos Espíritos, né, essa relação, né, moral, ela é irresistível. Isso está no Livro dos Espíritos, todo mundo aqui sabe, né? Então, olha, como eles sempre, em todas as possibilidades, né, repetiam o que o senhor Schiller queria, que Kardec concluiu que os espíritos tinham que ser menos evoluídos do que o senhor Schiller. Olha como você usa a ciência espírita, o conhecimento espírita para observar os fenômenos e tirar as conclusões, e não aleatoriamente, porque eu achava que era. Gente, obrigado. Ô, João, o Anderson roubou 1 minuto seu, viu? Vamos lá. Anderson, vamos lá, Beto. Você, 2 minutos. Beto caiu e botou lá no grupo, lá que estava com estabilidade na internet. Então beleza. Então agora, no caso, é Fred. 2 minutos, Fred. Em relação ao texto que Roberto nos trouxe do suicida, né, do suicida materialista, nas palestras familiares, é um texto que ele por si só traz algumas questões interessantes, algumas reflexões interessantes. Agora, o que está além dele é que é mais interessante ainda, que não daria em 2 minutos falar sobre isso. Esse texto vai ser publicado no livro Céu e Inferno, né? Praticamente na íntegra. Kardec publica na obra Céu e Inferno, que foi a primeira obra que eu tive acesso da doutrina espírita, da codificação, e a primeira obra que eu estudei.
né? Eu comecei entrando pela porta do céu ou do inferno, só não sei onde fiquei. Depois, se foi no céu, foi no inferno, mas eu entrei por essa porta. Então é interessante, e nessa mesma obra, né, nós vamos encontrar nesse mesmo artigo lá, ou nos textos complementares, que no que é Espiritismo, no capítulo 3º, Kardec vai falar sobre um pequeno texto sobre o homem depois da morte, né? E é interessante como ele diz no final que a Terra é um dos lugares de exílio e de expiação, um purgatório para os espíritos dessa natureza, do qual cada um se pode libertar, melhorando-se suficientemente para merecer habitação em um mundo melhor. Ou seja, Kardec fala da Terra como um todo, ele não coloca nem para encarnados ou desencarnados, mas a Terra como um mundo de expiações, o que leva a fazer algumas reflexões a respeito do que vem depois, né? Entre outros aspectos. Bem interessante. Então, para concluir, que eu sei que o tempo já está terminando, o suicídio 22 segundos. É bem interessante, né? A separação, são dois materialistas, né? Que reportam-se de forma diferente, mas mantendo muitas vezes os seus conceitos, mesmo depois desencarnados. Um com mais dificuldades, outro com menos dificuldades na forma de escrever, de se comportar e de dizer o que está acontecendo, né? E mostra outro fato interessante, para concluir mesmo, aquilo que a gente já comentou em outras edições, que mostra que dois irmãos materialistas desencarnados, mas que não conseguem se visualizar por vários motivos. Muito bem, Fred. Agora, Itamar, 2 minutos. Veja bem, sobre essa questão do suicídio apresentado por Robertinho, vamos ver como Kardec, ao longo, né, ele abordou vários temas de suicídio na Revista Espírita, 1858, suicídio por amor, problemas morais do suicídio, em novembro de 1858, e mais outros, mas sempre querendo o quê? Não era objeto de curiosidade. Kardec sempre trabalhou com essas evocações, com essas atividades, tentando identificar a natureza do espírito, tentando identificar o estado do espírito e sua condição. Até naquele artigo do gastrônomo, veja que ele diz, o meu objetivo é instrução, por isso é que ele coloca aqui, no artigo apresentado por Roberval, que o objetivo da reunião espírita, ou reunião mediúnica, deve ser instrutiva. Muito interessante. E aí, veja, essa informação de Rodrigo é interessante, né? De se estudar o contraditório. Kardec fez isso, só que, quando ele recomenda, inclusive, aí, para se estudar o texto do senhor, para se ler o texto do senhor Luiz Figuier ou de Mirville, ele publicou lá atrás, que a gente apresentou a história do maravilhoso e do sobrenatural, mas ele contrapôs, ele não aceitou, não. Por isso é que nós temos que conhecer. O propósito nosso aqui na Revista Espírita é conhecer o Espiritismo, coisa que eu digo para vocês, a gente conhece parcialmente. Me perguntaram, só para concluir, na live que eu fiz essa semana no Fonte Viva, em Juazeiro, me perguntaram, por que a gente agora está buscando a Revista Espírita? Porque a gente não seguiu Kardec. Robertinho já falou N vezes isso aí. No método, no livro dos médios, capítulo do método, ele diz como é que deveríamos começar a estudar o Espiritismo. Primeiro, o que é o Espiritismo, depois livro dos Espíritos, livro dos médios, Revista Espírita. Nenhuma casa estuda a Revista Espírita, gente. Aliás, começou a se estudar agora. Então, por isso que o nosso embasamento doutrinário, pautado em Kardec, é extremamente frágil, porque a gente não seguiu esse método deixado por ele. Aí, acabou o tempo. Muito bem. Rodrigo, você que fica com a fala final. 2 minutos. Muito bem. A respeito até de curiosidade, Tamara, eu tenho 40 anos e comecei a estudar a Revista Espírita em São Paulo, num grupo de estudo aos 13. Então, lá a gente estudava. Então, só foi de curiosidade. Outra coisa, a respeito do comentário de Roberval, eu acho que eu tive algumas possibilidades na vida, porque meu último trabalho antes de vir morar na Bahia, eu viajava muito. Então, eu visitava vários estados e procurava sempre nos estados que eu estava a trabalho, alguma casa espírita que eu podia, naquele momento, frequentar enquanto eu estava ali trabalhando. E vi muitos estudos sobre isso, viu, Roberval? Tem muitos médiuns bons e muitos estudiosos bons que pegaram essa linha de Kardec que você falou e escreveram obras, principalmente em Minas Gerais e no interior de São Paulo. Eu tenho essas obras, elas estão lá em São Paulo, na minha casa,
que a gente guardou lá durante um tempo, e eu vou começar a trazê-las para a Bahia. E depois, se quiser, eu posso até cedê-las. Que a gente vai adquirindo algumas obras, porque eu sou dessa opinião que Kardec fala, né? Corroborando até a ideia de vocês, onde ele diz: proibir um livro é provar que tememos ele. Nós aconselhamos a leitura, e aí ele diz, aconselhamos a leitura do livro do Sr. Figi. E no final desse artigo ele coloca: é preciso nada negligenciar, a fim de os encontrar. Para uma reunião é melhor ir buscá-los no próprio meio. Mas se a gente não encontrar, vamos buscar em outras fontes. E pegar o que é bom. Né? A ciência nos ensina isso, como Kardec disse, né? Pegar tudo, se a ciência provar, vamos pegar o que ela está falando ali e levar aquilo como verdade. Certo? É isso, né? Mas... Muito bem, Rodrigo. Gente, a apresentação hoje foi excelente. Vocês todos estão de parabéns, tá? Tanto os que apresentaram, o João, o Roberval, eu não posso falar de mim mesmo, mas também as colocações de vocês foi muito bom. Nós passamos do tempo porque nós atrasamos no início, tá certo? Roberto, antes eu Oi? pedi para falar um minuto aí. Quem é Anderson? Você pediu? Eu não tinha visto, não. Então fale, Anderson. Então... Rapidinho, se puder, um minuto, rapidinho, tá pessoal. Eu, na empolgação, quando eu fui falar aqui, eu preciso fazer a correção. Eu falei o livro do Sr. Holmes, coitado do Sr. Holmes, não tem nada a ver com a história, né? Sr. Holmes é o mesmo. É o livro de William Crookes, né? Que estudou os fenômenos que ocorria, se eu não me engano, era pela esposa dele ou era filha dele, a Florence Cook, né? Que era quem fazia a materialização do espírito Kate King, né? Esse livro tem até disponível em português e tudo, tem 100 e poucas páginas, o livro é fácil de ler. O original não, que em inglês aí são 500 e tantas páginas, é outra coisa. Mas enfim, era isso, e eu queria deixar uma pergunta para vocês, né? Interessante. Kardec não é a primeira vez que ele usava essa questão monetária para referenciar o charlatanismo, né? O que é compreensível, né? Porque era uma demonstração muito material, meio visível, vamos dizer, palpável, de quando uma pessoa tinha outros interesses obscuros, né? E a realidade que vivemos hoje, no século XXI, é tudo por um like na internet, num blog, numa visualização no YouTube, e isso vale mais do que dinheiro, né? Massageia o ego melhor do que tudo. E fica a pergunta, será que se Kardec hoje estivesse encarnado, ele não enxergaria essa quantidade de mensagens, de coisas na internet, nas lives, de comunicações e tudo, uma possível característica que pelo menos a gente tivesse prestar atenção, ó, talvez ali haja um charlatanismo, né? Porque a pessoa não está ganhando dinheiro diretamente, que você esteja vendo, mas ela ganha lá no YouTube, ela ganha com os cursos que ela vende depois, né? Ela massageia o ego dela, enfim, não estou dizendo que é todo mundo também não, viu, gente? Eu estou deixando a pergunta mesmo para a gente observar. Vamos amadurecendo, né? Vamos discutir lá no Zap sobre isso, o que vocês acham, ou aqui, vocês que sabem. Tá bom, gente. Eu gostaria que a gente pudesse falar mais tempo. O João está pedindo ali também um minuto. Fala, João. Eu estou pedindo, não, eu tenho. Não, o Anderson roubou seu minuto, viu? Ele paga, aí vai pagar caro. Não, é só o fechamento aqui de Kardec sobre o meu assunto, um minuto só. Ele diz, certamente, não apresentamos essa teoria, a dele, sobre o senhor Squier, como a última palavra, como solução definitiva, mas na impossibilidade de poder explicar esses fatos por leis conhecidas, forçoso é convir que o sistema por nós formulado, ele, Kardec, não é nós, ele, não é destituído de verossimilhança. Vamos admiti-lo, se assim o quiserem, a título de hipótese. Quando apresentar uma solução melhor, seremos um dos primeiros a aceitá-la. Est fini. Aí, muito bem. Muito bem, gente. Parabéns pelo trabalho. Hoje nós vamos pedir para que Rodrigo encerre uma prece. É ele que está iniciando aí esses trabalhos com a gente. A gente está agradecido pela sua presença e pela sua contribuição. Então, vamos encerrar os nossos trabalhos com uma prece e pedimos a você que faça, tá bom? Então vamos lá, querido Mestre Jesus, gostaríamos de pedir o seu amparo e agradecermos a possibilidade desse estudo e desses ensinamentos, que sua luz envolva cada um de nós, envolva nossos propósitos no bem,
porque só queremos ajudar o próximo como a nós mesmos. E que sua luz esteja conosco por todos esses dias e esses tempos, até nosso próximo encontro. Que assim seja. Que assim seja. Gente, não deixemos de comentar lá no WhatsApp, viu? No grupo do WhatsApp, bater papo, trocar ideias. A pergunta, vou levar essa pergunta também de Fred aí, ó, Robertinho, para a gente levar lá para o Zap agora. O Fred botou aí. Na Europa e nos Estados Unidos tem escolas de médiuns. Muitos deles cobram por sessões e atuam profissionalmente. Charlatanismo? Bora bater um papo lá no Zap sobre isso aí? Interessante. É interessante. O Zap tá parado. A gente tem feito essa provocação no estudo, mas não tem efetivamente feito. Então, meus amigos, lá. já tem em São Paulo uma universidade chamada Zumbi dos Palmares, que também estuda isso. Ah, não conhecia, não. Pode pesquisar lá, a Universidade Zumbi dos Palmares, que forma, não médios para o espiritismo, mas diz lá, forma os médios para ciências ocultas. Rodrigo, rapidinho. Rodrigo, aí em São Paulo tem uma universidade espírita, como é o USE, né? Tem uma universidade... União Social Espírita. Isso. São Paulo tem 5 ramificações do espiritismo, não é unificado como nós somos aqui, né? Ou em Minas Gerais, eles não têm a unificação do movimento espírita. Foi uma coisa que a gente lutou muito e não conseguimos. Até eu sair de lá, nós unificamos a Mocidades Espíritas, né? Eu consegui esse trabalho e até fui convidado para fazer parte da coordenação lá da Federação Espírita do Estado de São Paulo, mas eu não aceitei por causa disso. Porque quando eu levei isso, eles não aceitaram a unificação do movimento das 5, entendeu? Aí eu acabei não assumindo o cargo por causa disso. O Fred fez uma colocação interessante, observar que essas escolas são espiritualistas e não espíritas. Muito bem, Fred, muito bem colocado. Uma universidade que eu sei que é espírita é a do Paraná, a que Dora Encontre é a diretora. Isso. Tá bom, gente. Olha, um abraço, bom domingo para vocês, excelente semana e feliz Dia das Mães, viu? Para vocês e as suas mães, tá? Tchau, gente. Beijo. Tchau, beijo, tchau.